Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Cine de Linhares abre semana com 70 vagas de emprego. Incêndio em vegetação tem preocupado o Corpo de Bombeiros. Aposentados devem comprovar que estão vivos no INSS. Excesso de peso em rodovias volta a preocupar a Polícia Rodoviária Federal. Além das notícias do esporte com Altemar Félix. Essas e outras informações, agora, no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A semana começou com cerca de 70 oportunidades de emprego com carteira assinada no Cine de Linhares. Confira as vagas. Agente de vendas, ajudante técnico de refrigeração, assistente de logística de transporte, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção predial, auxiliar técnico em eletrônica, bitolador, circuleiro, encarregado de manutenção de caminhão, encarregado de pintura, estagiário, fiscal de campo, garçom, instrutor de barbeiro, instrutor de cabeleireiro, instrutor de manicure, instrutor de maquiagem, lanterneiro, mecânico de colhedora, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de Mercedes, mecânico de refrigeração de ar-condicionado, mecânico de refrigeração, motorista, nutricionista, operador de escavadeira, operador de transpaleteira, pintor industrial, pintor letrista, serrador, serralheiro, soldador, supervisor alpinista, supervisor técnico em eletrônica, supervisor agrícola, supervisor comercial, técnico de manutenção eletrônica, técnico de agropecuária e vendedor pracista. Lembrando, o Cine de Linhares funciona das 8 da manhã às 5 da tarde no centro da cidade. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio. O telefone de contato é o 3371-3476. E atenção, aposentados precisam provar que estão vivos. É a chamada prova de vida. Quem tem mais informações é o repórter Vitor Zucolotti. Bom, para entender um pouco mais sobre essa questão aí da comprovação de vida, eu estou aqui com a Rose Tristão, ela é gerente executiva aqui do INSS. Rose, vamos explicar para o pessoal de casa, então, afinal de contas, o que é comprovação de vida e para que ela serve, né, no caso dos aposentados? Então, a comprovação de vida é uma rotina do INSS que foi implantada desde 2012, que exige que todos os segurados do INSS compareçam uma vez por ano na agência bancária, que geralmente ela recebe o benefício, e se apresente ao caixa com um documento de identificação comprovando que aquela pessoa está viva. O objetivo é dar mais segurança aos benefícios, evitar fraudes, é uma segurança para o Estado brasileiro, para o cidadão, para toda a sociedade. Você falou aí da questão, vai ao banco, apresenta os documentos, né, para comprovar que a pessoa está viva. Que documentos são esses? O que o aposentado tem que levar no banco quando ele for convocado? Ele apresenta qualquer documento de identificação com foto. Carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho. Geralmente, a gente orienta o segurado a fazer essa prova de vida na data do aniversário. Para ele ter como rotina, na data do aniversário, ao invés dele ir ao caixa eletrônico receber, ele vai ao caixa e se apresenta ao caixa do banco e fala que quer fazer a prova de vida. Ele vai receber, inclusive, um comprovante de que ele fez a prova de vida. Dá também para ser feito através de procuração, né? Um procurador, como é que eu faço isso? Para definir esse procurador, o aposentado que está em casa? Então, o procurador, ele pode ocorrer, sim, o segurado que está impossibilitado de se locomover por motivo de saúde ou por qualquer razão, ele pode ter um procurador, e esse procurador precisa antes vir a uma agência da Previdência para cadastrar essa procuração aqui.
Entendi. No caso, então, esse procurador ele tem que vir aqui na agência para ser cadastrado. O que esse procurador precisa trazer para poder efetuar esse cadastro e poder comprovar a vida, né, dessa pessoa? Ele precisa trazer a procuração assinada pelo segurado e os documentos de identificação dele e do segurado. Se for por motivo de saúde, ele precisa também trazer laudos médicos que comprovem a incapacidade do segurado de se locomover. Essa comprovação também ela pode ser feita através da biometria, né? Nesse caso, é a critério dos bancos, é facultativo. Tem banco que faz a comprovação de vida por biometria. O que acontece se o aposentado ele não realizar a comprovação de vida, Rose? O que acontece com ele? Ele pode ter o benefício suspenso. Esse ano, já a partir de 28 de fevereiro, o segurado que não fez a comprovação de vida pode ter o benefício suspenso. Perdi o prazo. Passou dia 28 de fevereiro, não consegui fazer a minha comprovação. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer para tentar regularizar a situação? Deve se dirigir ao banco, se apresentar ao caixa e fazer a prova de vida. Se o benefício já tiver sido suspenso, ele vai ao banco. Se o banco ainda tiver condições de resgatar o benefício por lá mesmo, ok. Senão, o segurado tem que se dirigir a uma agência do INSS. Eu te agradeço, Rose, pelas informações. Tenho certeza que muita gente em casa agora está mais tranquila, não vai correr tanto, não vai vir aqui à toa e vai procurar aí o banco, né? No estado ainda faltam 2.100 pessoas para fazer a prova de vida. Bom, esse número ainda é alto, gente. Muito obrigado, Rose. Confira como fica o tempo para esta terça-feira. A terça-feira será de sol entre nuvens, com pancadas de chuva durante o dia. Linhares com mínima de 22, máxima de 34. Colatina, mínima de 21, máxima de 31 graus. São Mateus com mínima de 23, máxima de 32 graus. Vitória vai registrar mínima de 24, a máxima pode chegar a 33 graus. E veja a seguir, incêndio em vegetação tem preocupado o Corpo de Bombeiros. Já estamos de volta com Sim Notícias. Durante o final de semana, o Corpo de Bombeiros registrou 2 incêndios em vegetação na cidade. O Corpo de Bombeiros de Linhares está em alerta durante todo o verão. Neste final de semana, foram registrados 2 incêndios. Um dos chamados foi às margens da BR-101, próximo ao distrito de Bebedouro. As chamas atingiram uma grande área de vegetação e atingiu boa parte da rodovia. Muitos motoristas reclamaram da falta de sinalização no local. A concessionária Eco 101, responsável pela via, foi contactada, mas não emitiu nenhuma nota respondendo a esta demanda. O segundo incêndio ocorreu na localidade de Gravatá, próxima à rodovia que liga Linhares ao Pontal do Ipiranga. De acordo com os bombeiros, os incêndios vêm ocorrendo com frequência na região, por causa do tempo seco. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram uma grande área. O fogo chegou bem próximo a algumas residências, mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas antes que chegassem às casas. O Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de queimadas durante o verão. A ajuda da população é essencial. O telefone do Corpo de Bombeiros é o 193. E por falar em ajuda, motoristas não aprenderam que o excesso de peso em rodovias é perigoso. A Polícia Rodoviária Federal está preocupada com o crescente número de flagrantes. A Polícia Rodoviária Federal flagrou esta semana uma carreta com 26 toneladas de excesso de peso durante uma operação. O responsável pela carga foi multado em R$ 7.000. Segundo o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willis Lira, as carretas que trafegam com excesso de peso são um perigo nas estradas. O veículo, acima do peso que ele consegue transportar, ele está sujeito a se envolver num acidente pelos riscos de não conseguir fazer uma frenagem, parar antes de causar uma colisão, dependendo da velocidade, ele não consegue fazer as curvas adequadamente, há risco também da queda da carga na rodovia. Além dos acidentes, o excesso pode também gerar prejuízo aos cofres públicos ao danificar o asfalto. Não é só a questão do envolvimento em acidente, é também, claro,
um trabalho de prevenção para não termos acidente, mas é um trabalho também de conservação para a rodovia. Quando a rodovia está com buraco, está com ondulações, a sociedade cobra dos órgãos, cobra do DENIT, cobra da ANTT, a devida manutenção da via, sendo que ela é causada por um condutor, um usuário, que insiste em desrespeitar a legislação carregando excesso de peso. O ano está só começando, mas a Polícia Rodoviária Federal já flagrou 180 toneladas de excesso de peso sendo carregadas por caminhões e carretas ao longo das estradas que cortam o Espírito Santo. Um número preocupante. A PRF já acendeu o sinal de alerta. Em 2017, 3.501 toneladas de excesso de carga foram flagradas pela Polícia Rodoviária Federal. Em 2018, foram 1.380 toneladas. A fiscalização foi intensificada após 2 graves acidentes. O primeiro em junho de 2017, onde 22 pessoas morreram. 3 meses depois, outro acidente, com 11 mortes. Tivemos fiscalizações após a ocorrência do acidente e nessa fiscalização nós identificamos que a quantidade transportada em excesso estava diminuindo. Então nós flagrávamos condutores com 10, 20, 30 toneladas de excesso, passamos a identificar condutores com 2, 3, 4 toneladas. Nós percebemos que alguns veículos optaram por fugir da fiscalização, infelizmente também identificamos isso, mas a quantidade foi diminuindo. E a nossa última fiscalização percebeu o inverso. A quantidade sendo transportada foi muito alta. Isso fez com que as nossas equipes avaliassem essa nova situação e reprogramássemos o planejamento de fiscalização de excesso de peso. Uma grande ação de conscientização do trânsito foi realizada com muito sucesso neste final de semana, na Praia do Pontal do Ipiranga, aqui em Linhares. A campanha conjunta Detran com a Rádio Transamérica consistia em abordagem aos veranistas nos principais pontos do balneário, falando da importância de dirigir com consciência e não misturar direção e álcool, acomodar devidamente crianças no banco de trás, a importância também de usar sempre o cinto de segurança e manter sempre em dia a manutenção do veículo. Após a abordagem pelas promotoras, as famílias ganharam brindes e panfletos explicativos do Detran. Foram centenas de famílias e motoristas abordados e que participaram da campanha. Esta foi mais uma ação de cidadania promovida pelo Detran Espírito Santo, em parceria com a Rádio Transamérica e Rede Sim, aqui em Linhares. Confira como fechou o dia o mercado de café. Arábica tipo 6, R$ 380. O Arábica tipo 7 está sendo comercializado a R$ 339. Já o café Conilon tipo 7 está sendo cotado a R$ 294. Vamos agora conferir outros destaques do esporte com ele, Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Taça Verão de Futebol Amador 2019. Quem comemora o título de campeão deste ano é o Rio Pequeno, uma equipe reincrementada aqui na cidade. A equipe do empresário Lindomar Riso venceu o Cruzeiro do Araçá na finalíssima por 2-1 no campo do bairro Santa Cruz. Alguns jogadores que marcaram época no futebol amador e até no profissional atuaram aí nesta equipe, né? Tem o Erivelto aí, o Xande, o Gilcimar, entre outros. A decisão foi dia passado, a partida de exibição pelo futebol feminino não foi realizada conforme tinha previsto a organização. A expectativa agora para o nosso futebol amador é pelo torneio de futebol 1º de maio e a volta também das competições de futebol amador ao longo do ano. As inscrições para o 1º de maio estão abertas na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer. Ok, obrigado, Altemar, pelas informações. No próximo bloco,
você confere uma entrevista exclusiva com Marcos Paulo Fonseca, do Conselho Tutelar. Ele vai falar sobre a atuação do Conselho mediante as faltas escolares. É um instante só. Já estamos de volta com o Sim Notícias e com a volta às aulas, uma nova lei entra em vigor. O Conselho Tutelar atuará mais fortemente nos casos de faltas escolares. Quem vai explicar melhor é o conselheiro Marcos Paulo Fonseca. A entrevista foi gravada nos estúdios da Rede Sim em Vitória. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que determina o acionamento do Conselho Tutelar caso um aluno falte mais que 30% do determinado por lei. Para falar sobre isso aqui comigo, o conselheiro tutelar Marcos Paulo Fonseca. Você é conselheiro tutelar de Cariacica. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Marcos, o que vocês acham como conselho tutelar dessa diminuição, né? Antes era 50% para ser acionado o conselho tutelar, agora 30%. O que muda? Na realidade, no ECRIAD, no nosso estatuto, não muda nada. No artigo 56, lá é bem claro os seus incisos. Existem escolas que já mandam para a gente, nos 3 primeiros meses do ano, ela já manda quando a evasão escolar, a faltas injustificadas, elas já mandam, mas tem escolas que também elas não mandam. Então, assim, esses 30%, ele é um alerta para os gestores, é um alerta, mas em mudança do que manda lá, que está no artigo 56 do ECRIAD, não altere nada para nós. Qual é o papel do Conselho Tutelar nesses casos de evasão, independente aí da porcentagem, né? Qual é o papel da escola também? O papel da escola é comunicar. Penso eu que já no inío do ano, nos 3 primeiros meses, nos 2 primeiros meses, a escola claro, depois que esgotar todos os seus recursos, ela já pode estar mandando para o Conselho Tutelar. O que acontece muitas vezes é que escolas elas mandam já no início do ano relatórios para a gente, já com todos os recursos esgotados, mas tem escola que infelizmente só manda na metade do ano, só manda no final do ano, e quando manda no final do ano o relatório para a gente, o aluno ele já chegou para a gente lá, a demanda já chegou para a gente lá, o aluno já está reprovado. E muitas vezes, faltas injustificadas, evasão escolar... O que vocês constatam, né, quando são acionados e vão até essas casas? Qual é a situação dessas crianças? Quais as principais causas da evasão? Muita parte, às vezes, é por omissão dos pais. Os genitores, eles têm muitos que são omissos, mas a escola também, ela demora a mandar essas demandas para a gente. E muitas vezes, o que acontece? A criança ela pode estar sofrendo alguma violação de direito devido a faltas injustificadas, elevado índice de repetência, evasão escolar. A criança ela pode estar sofrendo alguma violação de direito, trabalho infantil, maus tratos, e essas crianças não estão indo na escola. Então, quando se fala em esgotar todos os recursos escolares, a escola ela pode fazer esse fluxo. Muitas vezes a escola ela manda um relatório para a gente, ela manda um relatório cru. Que o aluno X ele está com 150 faltas, com 100 faltas, mas ali não está um relatório detalhado, não chega detalhado para o Conselho Tutelar. E muitas vezes quando o Conselho Tutelar ele vai na residência, ele vai lá saber o que está acontecendo, o aluno está sofrendo maus tratos. Quando vocês constatam esses maus tratos, às vezes as crianças em situação de vulnerabilidade, né, pobreza, às vezes sem a sua vacinação, como o Conselho Tutelar atua para ajudar essas crianças? As medidas aplicadas aos pais estão no artigo 129. Detectando, a gente já pega e dá advertência aos pais. E podendo representar junto ao Ministério Público. E a gente representa o Ministério Público também, e aí a Justiça ela vai tomar as medidas que tem que ser tomadas. Mas, claro, precisa acionar a rede. O Conselho Tutelar ele não trabalha sozinho.
A rede de proteção ela tem que funcionar. O Conselho Tutelar é como se fosse uma engrenagem. Existe educação, saúde, assistência, e aí vai, é toda a rede de proteção. Então, quando uma engrenagem dessa trava, ela vai travando tudo. Então, o Conselho Tutelar, muitas vezes a gente chega nas casas para identificar o que está acontecendo com a criança, porque esse número elevado de faltas, a gente chega lá, as crianças têm medo da gente, porque já pintam o Conselho como um órgão que toma filho dos outros, e não é isso. O Conselho Tutelar é um órgão que zela para os direitos, é um órgão que requisita serviços públicos. Quando alguma falha na educação, na assistência, na saúde, o Conselho Tutelar requisita serviços públicos, ele aciona a rede. Se tiver que acionar o CRAS, CREAS, toda a rede de proteção, o Conselho Tutelar ele requisita esses serviços públicos. Então, penso eu que quando você tem uma rede de proteção fortalecida em todos os municípios, isso em nível de Brasil, quem ganha é a criança e o adolescente. Agora, quando você tem uma rede de proteção que tem as suas engrenagens que trava, ela vai travando tudo. Porque uma vez travando uma engrenagem, como eu falei, você vai travando todo o trabalho. Qual o maior desafio para o trabalho do Conselho Tutelar dentro dessa rede? O maior desafio hoje, eu falo pelo nosso município. Hoje nós temos a região do Conselho 4, a região do Conselho de Castelo Branco. Ele é o grande gargalo hoje na educação, em termos de vagas escolares. A gente está para fazer uma conversa com a rede de educação na próxima semana e para estar vendo principalmente essa região do Conselho de Castelo Branco, que é um conselho, é uma região da Grande Castelo Branco ali que todo ano a gente tem problema de vagas escolares. Principalmente nas escolas do estado, nas escolas do município. É identificado? É identificado. A gente pega e comunica os órgãos competentes. A gente está falando aqui, né, da obrigação da escola de acionar o Conselho Tutelar caso o aluno falte demais. Isso. Mas qualquer pessoa pode entrar em contato com o Conselho Tutelar para denunciar ou para falar sobre uma situação que uma criança estiver em situação vulnerável. É isso? Sim, sim. Muitas vezes acontecem violações de direitos nos bairros e muitas pessoas falam assim, o Conselho Tutelar não foi comunicado, não fez nada. O Conselho Tutelar, ele não tem bola de cristal. A gente vive também de denúncias. Existem os canais de denúncia que é no próprio Conselho Tutelar, da região de cada morador mora. Cariacica hoje conta com 4 conselhos tutelares: Itacibá, Cariacica Sede, Campo Grande e Castelo Branco. Então, assim, os munícipes, eles podem fazer as denúncias no 181, é um grande canal, do nosso estado, é um grande canal de denúncia. Tem muitos moradores que pensam que o 181 é só um canal de denúncia para denunciar tráfico, homicídio e outras coisas. Não, o 181 ele é um grande canal de denúncia de violações de direito contra criança e adolescente. Tem o Disque 100, que é os direitos humanos, e as denúncias podem ser feitas no próprio Conselho Tutelar de cada região. Então, a gente recebendo essas denúncias, o Conselho Tutelar ele vai até onde foi feita essa denúncia, a gente vai, notifica, e uma vez os pais notificados a irem no Conselho Tutelar, ele tem que levar a criança, ele tem que levar o adolescente, tem que levar seus documentos, cartão de vacina, e ali é feito todo um fluxo de atendimento. Precisar de ali, na hora, só na rede, fazer todos os encaminhamentos que tem que ser feito, é feito na hora. E de aplicar algumas medidas aos pais, vai ser aplicado, de representações do Ministério Público, a Vara da Infância, em todos os órgãos. Tudo para garantir aí, né? Tudo para garantir a segurança e os direitos das nossas crianças. Então, assim, a questão desses 30%, a gente pede que as escolas, tanto em nível municipais e níveis estaduais, os seus secretários municipais, secretários de Estado que esteve aqui presente agorinha, que a gente pede aos diretores que comuniquem às escolas, seus diretores pedagógicos, que identificando, já comuniquem no início do ano essas evasões escolares, essas faltas injustificadas. Porque muitas vezes a falta justificada é o que eu falei para você, pode estar acontecendo alguma violação de direito em casa
e nem a escola está sabendo e nem o conselho tutelar está sabendo. É trabalho infantil, um abuso sexual, maus tratos e aí vai. Muito obrigado, Marcos, pela sua entrevista aqui no Link Espírito Santo. Vamos torcer aí para que essa realidade, né, das crianças, muitas vezes que sofrem maus tratos, abusos, mude e a gente tenha um futuro melhor para elas. Eu que agradeço a oportunidade e reiterando a entrevista aqui, que mande para a gente as escolas, mande para a gente logo no início do ano para a gente estar identificando já essas questões, porque quando chega para a gente na metade do ano e às vezes até no final do ano, a gente não tem como falar, o aluno já perdeu o ano letivo. E é isso que a gente não quer. E aí o maior prejudicado é a criança ou o adolescente. E essa edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você pode acompanhar as nossas matérias, reportagens e vídeos em nosso canal no Facebook. Envie você também sua sugestão de pauta para o nosso telefone 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.